Se as pessoas tivessem a ideia de quanto que é o patrimônio da Oi, de quanto que vale realmente aquilo que a Oi tem dentro da sua estrutura de ativos, muito provavelmente o mercado teria uma outra percepção sobre a empresa. Tá bom então, o mercado inteiro é que é burro e você, que está aí só há anos errando só tudo, é que é a unicamente inteligente. É você, que está comprando Oi desde que estava equivalentes mais de R$ 200, jurando que estava muito barata e era uma grande assimetria, que vai ensinar ao mundo quanto vale a Oi. Afinal de contas, a esta altura do campeonato, o que fica evidentemente claro é que você entende tudo do que vem falando só há anos, não é verdade? Então vamos lá, vou até pegar minha pipoca aqui para este show de pérolas que se segue. Bora lá! Na verdade, é muito fácil, e talvez até superficial você olhar apenas para o balanço patrimonial da Oi e já ali achar, tentar achar a sua quantidade de ativos. Tá certo. Como Oi é uma questão de fé. Vamos buscar nos elementos ocultos da estrutura da realidade o real valor da Oi. É no ocultismo e na metafísica que reside o real valor da Oi. Só que a Oi, pessoal, ela é um universo e vai muito mais além do que simplesmente uma conjugação de ativos aqui no balanço patrimonial da empresa para a gente poder tentar realmente achar ou tentar entender quanto que vale os ativos da Oi. Qual que é o balanço patrimonial da Oi real, sem ser o contábil, mas a valor de mercado. Aqui eu achei bonito mesmo. A Oi é o universo. Eu sou o sol, sou o céu e as estrelas. Eu sou o tudo, eu sou o nada. Sou o princípio criador de tudo, sou onipresente e onisciente. Eu sou a Oi. E é na Oi que Platão estava pensando quando concebeu a alegoria da caverna dos Oibretas do livro A República das Penistocques. Imagine, meu caro Glauco, uma caverna subterrânea escura. No fundo dela, existe um grupo de homens acorrentados desde a infância. As correntes que os prendem não são de ferro, mas sim de um material muito mais resistente chamado preço médio nas alturas e viés de confirmação. Esses prisioneiros, chamados carinhosamente de oibretas, não podem virar a cabeça. Seus olhos estão fixos em uma única parede, a tela de um home broker travado em 2012. Atrás desses prisioneiros, há uma fogueira que queima o dinheiro do caixa da empresa. Entre o fogo e os prisioneiros, passam gurus do YouTube e analistas de fórum carregando estatuetas de papelão. Essas estatuetas projetam sombras na parede que os prisioneiros assistem extasiados. Mas, como eles nunca viram a realidade, eles dão nomes mágicos a essas sombras. Uma sombra disforme eles chamam de arbitragem bilionária. Uma mancha escura eles chamam de a venda da Cleanco que salvará tudo. Um borrão tremeluzente eles chamam de o real valor oculto. E fusão com Vital. E empréstimo com o BNDES. E maior imobiliária do Brasil. Empresa de tecnologia, porque empresa de tecnologia tem valuation caro e por isto a Oi vai subir muito. E etc. Etc. E etc. Para o prisioneiro, o valor contábil não é um número frio de ativos menos passivos. Não. Para ele, a sombra do valor contábil é um baú de ouro enterrado no quintal da tele, que o mercado malvadão está escondendo para comprar barato. Eles gritam para a parede: o valor patrimonial é R$ 100 por ação. O mercado está errado. É manipulação. Suponha agora, Glauco, que um desses investidores fosse liberto. Alguém cortasse suas correntes, talvez a corretora zerando sua posição compulsoriamente. Ele seria forçado a sair da caverna e olhar para a luz do sol, que aqui chamaremos de balanço patrimonial auditado, sem ressalvas. A luz doeria seus olhos. Ele veria que o valor oculto era, na verdade, uma dívida exposta. Que a arbitragem era apenas um processo jurídico lento, onde ninguém ganha absolutamente nada. Que o tal valor de mercado, a ação valendo centavos, não era uma conspiração dos vendidos, mas sim a pura representação da realidade de uma empresa que queima caixa para manter a luz da caverna acesa. Ele veria que a ideia do bem no mundo dos investimentos é o lucro líquido e a geração de caixa, e não promessas de turnarodes infinitos que a cada momento passam por um trigger de alta e a cada momento por um evento definidor logo ali no futuro que apenas servem para falastrões ficarem todo santo dia fazendo vídeos repetitivos divulgando links com vistas a ganhos pessoais. Agora, imagine que esse ex-prisioneiro, tendo visto a verdade, que a ação é pó e o grupamento é inevitável, desça de volta à caverna para avisar seus antigos amigos. Ele chega e diz: irmãos, o que vocês veem na parede não é riqueza. O valor contábil é uma ilusão contábil cheia de intangíveis que não valem nada na liquidação. A empresa não tem caixa. O foguete tem ré e ele está cavando um buraco.
Como os prisioneiros reagiriam, Glauco? Eles o aplaudiriam? Não. Eles diriam: sai daqui, seu vendido. Está pago por quem? Mãos de alface. O grande guru disse que a ação vai buscar os R$ 50 na semana que vem. E se pudessem, eles matariam o portador da verdade com seus teclados, acusando-o de espalhar mentiras patrocinadas por grandes que não querem que você veja a verdade, que dançam nas rochas da caverna, enquanto abraçam suas sombras na parede, esperando ansiosamente pela próxima assembleia de credores que, desta vez, com certeza, desta vez, transformará as sombras em ouro. Nesse vídeo eu quero fazer com você um exercício, e aqui a gente vai fazer um exercício baseado em documentos. Essa é a grande questão aqui do meu canal, né, pessoal? Sempre com base em documentos, sempre com base, obviamente, em... Aí sim, agora eu vi propriedade e firmeza. Agora a porra ficou séria mesmo. Ele é baseado em documentos. De um lado ele faz vídeo para falar que a gestão antiga está na mira da justiça por ser fraudulenta e mentirosa. Do outro lado, ele vai se basear em documentos da gestão fraudulenta e mentirosa para basear seu tratado metafísico do valor oculto da Oi. Com base em documento, a Oi era saudável para sair de recuperação judicial e tinha 3 anos garantidos. Os 3 anos não durou 3 semanas, mas bora para os documentos então, né? O especialista tá falando. Tão bem fundamentado quanto um prédio construído sob areia movediça. Esse importantíssimo documento, que foi basicamente um laudo onde a Oi fez, né, em resposta a certos especialistas que foram contratados, né, ali para fazer uma avaliação de econômico-financeira da empresa. A Oi rebateu essa avaliação. Ela fez isso aqui, a gente pode colocar que foi através de um outro laudo, através de um outro documento, assinado por 19 advogados, né, entre eles aqui escritórios de advocacia renomados, e com base na documentação. E se você pagar para mais outros 1.900 advogados, eles também vão assinar. Se você matar e arrancar a cabeça de uma pessoa e pagar para um advogado, ele também vai te defender e assinar perante a justiça que você é um santo, um anjo inofensivo que tem plenas capacidades de honrar os próximos 3 anos fora de recuperação judicial. Mas bora que a fundamentação do menino é top demais mesmo. O cara entende tudo de mercado mesmo. Com base no acervo documental, a gente vai fazer esse estudo sobre a Oi. E eu vou te falar coisas que os grandes players não querem que você saiba sobre a Oi. E eu sei que esse tipo de conteúdo vai realmente fazer com que você tenha uma percepção melhor a respeito do que é a empresa. Se você está chegando agora no canal Investir Sempre... Não, mas espera aí. Que grande player, se a única coisa que grande player faz em Oi é justamente vender para pessoas físicas? Qual interesse grandes players vão ter em afastar alguém da Oi se é justamente que as pessoas comprem Oi e deem liquidez para ele sair que eles sempre precisam? Isto aí é igual a qualquer teoria da conspiração, tem justamente os mesmos elementos. 1. Uma tese sem pé nem cabeça, tipo a Terra é plana. 2. Um agente oculto, o tal dos grandes players, que querem te esconder a verdade oculta, tal como os terraplanistas dizem mesmo se você provar para eles que a Terra é redonda dizendo ah não. Mas isto aí são os grandes querendo te enganar e te esconder a realidade plana. E 3. Uma injustificada razão, para que alguém vá inventar que a Terra é redonda. Se ela fosse plana, o que alguém tem a ganhar? Para que alguém vai ter interesse em afastar alguém da Oi se os grandes players não conseguem sequer vender e sair de Oi sem amassar a cotação a vendendo em mínimas históricas? Muito mais interessante para eles seria justamente muito mais gente interessada em Oi, não assustada com Oi. Mas enfim, na teoria da conspiração do Tonho da Lua existe muito interesse na Oi, deve ser por isto que ela está a 9 centavos, né? O primeiro ponto que eu vou comentar aqui, que eu acho que muita gente aí, os grandões, né, principalmente no mercado, não querem que você saiba, é que nesse próprio documento coloca-se que a Oi, quando você retira o legado dela, ela é uma empresa operacionalmente viável. Tá bom, então segundo o documento que a Oi pagou para advogados assinarem que ela é muito viável, assim como o laudo que ela pagou para dizer que podia sair de recuperação judicial porque tinha 3 anos tranquilamente garantidos, a Oi é sim muito viável, tirando tudo que dá prejuízo, ela dá lucro. É a mesma coisa que dizer que tirando todas as mazelas de uma pessoa com HIV positivo, ela é muito saudável. É óbvio que se você excluir o que leva uma empresa a ser deficitária e abstratamente tirar tudo isto da equação, o que sobra é uma empresa excelente. Tirando tudo o que há de ruim, tudo fica bom. Mas vamos lá. Vamos olhar o quanto Oi é sustentável então. Vamos deixar o Guilherme Burros dizer as leiguices dele e já contrapomos com a verdade. Que eu vou comentar aqui, que eu acho que muita gente aí, os grandões, né, principalmente no mercado, não querem que você saiba,
é que nesse próprio documento coloca-se que a Oi, quando você retira o legado dela, ela é uma empresa operacionalmente viável. Na página 10 aqui do documento, né, ele fala um detalhe que é muito importante. Por fim, também no primeiro trimestre, o Grupo Oi arcou com pagamentos de contingências de 284 milhões, reflexos de passivos históricos que não guardam relação direta com o desempenho operacional atual, mas que transitam pelo EBITDA contábil. Aí que beleza! Este documento é do passado. O presente já veio e já mostrou outra coisa. E o cara é tão gênio que está se baseando em algo que a realidade já contradisse. O segundo trimestre já veio, já passou, e a Oi, que no documento dos 19 advogados era viável sem o legado e possuía um EBITDA operacional positivo, apresentou foi o EBITDA de rotina da nova Oi no segundo trimestre foi negativo em 98 milhões de reais. A operação continua queimando caixa estruturalmente. A receita foi menor em só quase 18% após este laudo pago para advogados assinarem, o que torna apenas impossível tal projeção. Incluindo, né, principalmente esses valores aí do legado, o EBITDA operacional ajustado da Oi neste período seria de 260 milhões de reais positivos. Isso aqui basicamente demonstra, né, que no primeiro semestre de 2025, se não fosse o legado aí da Oi, incluindo, né, a operação aí do Client Co, TV Co, do próprio legado da telefonia fixa da Oi, uma parte importante disso ali que foi vendida, inclusive, para a Datro, né, uma parte foi vendida para ela, foi finalizada a venda ali em agosto, se eu não me engano, dia 17, 14 de agosto, foi em agosto, né, para a empresa Datro. Se não fosse o legado, a Oi teria um EBITDA positivo ajustado no primeiro semestre de 2025, de algo de em torno de 260 milhões de reais, obviamente positivo. Por que isso, Guilherme? O que acontece? Obviamente aqui a gente consegue ver um impacto muito grande da própria operação da Oi Soluções, né? A Oi Soluções, quando a gente enxerga que a nova Oi é a Oi Soluções, é uma empresa de tecnologia que provavelmente está sendo aí gestada há muito tempo para ser a grande empresa de tecnologia do Brasil, uma empresa rentável. E a gente consegue ver isso aqui. Então, quando você tira o impacto do legado ali, né, que foi basicamente a Oi Fibra, a TV Co, uma parte ainda significativa ali da telefonia fixa, a empresa, né, os números daquilo que fica na Oi são números positivos em termos de resultado operacional. Então, neste documento assinado por 19 advogados, né, que sai aí que sai, né, através da Oi e que está disponível aqui no site da CVM, vocês conseguem ver, né, para você analisar aí no momento que você quiser, que é colocado aqui que a Oi é uma empresa operacionalmente viável. Não poderia deixar de ser, né, gente? Até porque a gente sabe que empresas de tecnologia costumam ter uma operação, né, realmente muito interessante em termos aí de resultado operacional. Gera muito fluxo de caixa, né, um fluxo de caixa operacional positivo, gera um EBITDA positivo, e, obviamente vai gerar uma lucratividade, um lucro líquido ali no final do balanço. Então as empresas de tecnologia, elas trabalham com uma estrutura de CAPEX e OPEX, né, que são OPEX, são desembolsos ali de despesas operacionais, e o CAPEX são investimentos ou desembolsos em bens de capital, uma estrutura muito baixa, ou seja, uma estrutura de... Meu Deus, quanta besteira por metro quadrado! Como já disse, todo prejuízo que qualquer empresa dá, ocorre por razões explicáveis mesmo. Nenhum prejuízo ocorre por causas sobrenaturais ou motivos desconhecidos, e se você pegar todas as razões pelas quais uma empresa dá prejuízo e abstratamente as desconsiderar, sim, em um passe de mágica ela vira uma empresa lucrativa. Tirando tudo o que torna um ladrão em um ladrão, ele é muito honesto. Mas a realidade é outra. A Oi diz que tudo dá prejuízo nela, e já vendeu tudo: móvel, a fibra, a TV, torres, ferro velho de cobre, créditos e etc. Vendeu só praticamente a empresa toda e não consegue parar de pé. Tirou tudo que dizia que dava prejuízo, e só tudo ela disse que dava prejuízo e mesmo assim a conta não fecha. Ah, mas é por causa do legado da concessão. Se tirar ele fica lucrativa. Tá bom então, mas daí você está naquilo de dizer que o ladrão é honesto desconsiderando tudo o que o leva a ser um ladrão. Então a gente precisa assumir que a empresa fracassou mesmo. Ela vendeu tudo e não consegue manter o compromisso que assumiu para migrar de regime e que permitiu ela receber os imóveis. Se a gente for precisar rever isto, a gente vai precisar rever só o acordo inteiro, e isto inclui retomar os imóveis. Porque a Oi não vai falhar em descumprindo a obrigação que lhe cabia deixando de prestar os serviços que deveria prestar e por premiação a isto receber os imóveis grátis sem sua devida contraprestação. Se a Oi falha em manter o que lhe cabia, a migração de regime foi um erro.
Se você vender todos os ativos da Oi e tirar tudo que leva a ela ainda assim continuar dando prejuízo, só sobra o lucro abstrato mesmo, mas isto aí é viagem na maionese, não a realidade. Assim como é viagem na maionese achar que só por se auto-intitular como de tecnologia qualquer empresa ruim vai passar a ser boa, se fosse assim bastaria qualquer empresa falida passar a dizer que é de tecnologia e pronto, problemas resolvidos. Virou o Google. Mas no mundo real não é assim. Não é dizer que virou tecnologia o que fará uma empresa ruim virar boa. Os despesas baixas. Então costuma isso gerar, né, para um dado nível de faturamento, um resultado operacional bem interessante. Olha o que é, né, obviamente, as demonstrações contábeis das grandes empresas aí de tecnologia dos Estados Unidos. Então, acho que, assim, muita gente não quer que você saiba sobre isso, né? Principalmente gente grande aí do mercado. Mas é importante que você saiba. Certo. Mas quem, por exemplo? Quem é esta gente grande? É a Pinco desovando tudo em mínimas históricas. Quem é, afinal de contas, esta gente grande imaginária super interessada em Oi? Porque esta gente grande interessada em Oi nem com a Oi a 9 centavos está comprando então as ações da Oi. A Oi em mínima histórica todo santo dia e não surge um mísero comunicado de aquisição relevante? A Oi tá valendo uns 20 milhões inteira e cadê esta gente grande comprando a Oi? Ou uns 5% dela, cadê? Só vejo é gente grande vendendo, e quem é que quer que as pessoas não saibam alguma coisa da Oi? Se você dissesse que existem grandes players interessados em inventar realidades cor-de-rosas para incautos comprar Oi deles, ficando com abacaxi para eles, isto sim é o que faria sentido. Basta você olhar para a realidade para concluir isto. Encaminhado pela Oi no site da CVM, tá? Mas, pessoal, o que desperta tanta ganância, e às vezes eu vejo assim, tantos interesses em cima da Oi, por diferentes players, tá, gente? Eventualmente credor, que depois virou acionista, eventualmente por bancos de investimentos que estão aí no mercado, grandes... Ué, sei lá. De repente eles levaram calotes bilionários e estão há mais de uma década querendo receber o que lhe é por direito natural. Vai ver, eles querem receber o que a Oi está empurrando com a barriga em várias recuperações judiciais, tendo descontos, alongamentos, fazendo e aprovando um acordo que posteriormente não consegue cumprir e procura reacordar o que já tinha sido acordado e não foi cumprido. De repente é algo neste sentido. Carregam um patrimônio muito grande, apesar de ter, de vir sofrendo uma recuperação judicial e de ter sofrido, apesar da falência que depois foi revertida, mas apesar disso a gente vê que ainda existe um patrimônio muito grande aí na Oi. E esse é um ponto que eu quero comentar com vocês, porque esse é Sim, um patrimônio negativo muito grande. Maior do que o valor de mercado de muita empresa gigante, saudável e que paga dividendo. É justamente pelo patrimônio da Oi ser insuficiente que os grandes credores preferem a liquidação em recuperação judicial ao invés da liquidação em falência, onde a posição deles seria no fim da fila, onde não sobraria nada para cobrir as dívidas deles. O que sobrou de ativo na Oi já está tudo comprometido e onerado. Toda esta conversa fiada de bilhões oculto é viagem na maionese de um cara que já inventou só uma caralhada de viagem na maionese. Só puxar pela memória o tento de trigger de alta e o tanto de coisa que já disse que ia acontecer, aconteceu tudo exatamente ao contrário, desde fusão com Vital, até a Big Tech brasileira que não tem capacidade nem de prestar os serviços 3 dígitos em pequenas regiões afastadas. Isso aqui também desperta interesse de muita gente, né? Quando a gente vê o pessoal falando assim, vamos vender a Oi Soluções, nossa, será? Tomara que vendam logo a Oi Soluções. Isso aí, na verdade, essa questão de vender a Oi Soluções, nada mais é do que, ou nada mais... faz sentido, né, quando você analisa numa perspectiva macro, de players do mercado querendo ter acesso a esse ativo, que obviamente a gente sabe que é um ativo valiosíssimo, e querendo forçar a venda desse ativo, que é algo que não deve acontecer, porque... A questão é que a Oi já vendeu tudo, né? A participação na Vital está alienada fiduciariamente ao BTG. Livre mesmo só sobra a Oi Soluções, que agora é o futuro da Oi, depois que o futuro que era fibra foi vendido. Então é assim, a Oi não tem como pagar nem as contas de água e luz e seus funcionários. Se você pagar do seu bolso as dívidas da Oi, daí ela não vende a Oi Soluções. Do contrário, sim, vai vender isto por menos de 2 bilhões e isto não vai nem cobrir a dívida extraconcursal. Da estrutura da Oi. E aí começa aquelas frases, podia fundir a Oi, tá? Hoje fica claro para nós que o eventual processo de fusão da Oi, incluindo a Oi Soluções e o patrimônio da Oi, que a gente vai aprofundar agora, só vai beneficiar o player que quiser absorver todos esses ativos.
Isso ainda é muito provavelmente querendo absorver, pagando uma ninharia ou um valor muito abaixo do que ele realmente vale. Então é algo que realmente não faz nenhum sentido em termos de ser vantajoso. Você apaga os vídeos em que fala suas besteiras, mas eu tenho um vídeo salvo seu aqui de anos atrás, você falando que estava lendo nas entrelinhas e que na sua visão o futuro da Oi era ser controladora da Vital com mais de 40% de participação e estava vindo uma fusão com a Vital que você viu no mundo cor-de-rosas da sua cabeça enviesada. Com relação ao mercado querer absorver, é simples. Você paga as dívidas da Oi que ela não precisa vender nada, daí fica tudo resolvido. De outra forma, a Oi só pode fazer o que ela já vem fazendo ao longo dos anos, se liquidar. E você não gosta de comprar ações baratas, você não vive falando que é para comprar aos sons dos canhões? O mercado também gosta, a diferença é que você não sabe fazer isto, mas a parte racional do mercado sabe. Você compra caro achando que tá barato, o mercado compra barato mesmo. O mercado é darwinista, não filantrópico. Tem uma empresa quebrando e sendo liquidada, os concorrentes não vão absorver isto a preço de ouro, ou pagando prêmio sobre empresa que está cortando da própria carne, vão comprar a preço de oportunidade mesmo, é uma concorrente sucumbente, não a princesa que o mercado quer salvar do dragão, bem-vindo à vida. Eles vão pagar o quanto o mercado aceitar pagar, se você tiver uma oferta melhor coloca no prego que você leva ao é. A última venda da Oi foi feita em um leilão que teve um único lance que levou tudo sem desembolsar um só centavo, ninguém quis nem dar oferta, se está tão barato porque você não pagou o justo e ficou com a fibra para você então? Quando for vender as soluções e você achar que está barato, mas não ter ninguém concorrendo com ofertas, vai lá e coloca a oferta que você acha justa que fica tudo certo. Qualquer tentativa de fusão hoje, a gente tem uma ideia bem clara disso, qualquer tentativa de fusão ou de absorção deste patrimônio da Oi Soluções e do Beleza, tá gravado, datado e registrado. No futuro a gente volta para contemplar esta outra visão 100% assertiva do mestre. Eu vejo que deve ser, e a justiça também vê isso, né? Muito mais factível e interessante, obviamente, a Oi se reestruturar e ser uma empresa independente, né? Atuando no mercado de uma maneira independente, sem estar sob o guarda-chuva de nenhum outro player do mercado, né? Oi Soluções, então, não deve ser vendida e a Oi não deve ser, na minha visão, hoje isso está bem claro para nós, fundida com nenhum outro player do mercado. Mas, Guilherme, vamos lá, por que também a gente vê, né, isso, a Oi despertando tanta ganância nas pessoas? E esses outros ativos, além da Oi Soluções, aí, com o EBITDA anualizado, talvez na ordem dos 500 milhões de reais positivo, né, que é um baita do ativo, a Oi Soluções, mas e os demais ativos? Vamos falar dos demais ativos, que a partir da página 18, né, desse laudo, a gente começa a ver a Oi, né, juntamente com os advogados, detalhando um pouco sobre esses ativos. O primeiro que a gente comenta, obviamente, são os imóveis da Oi, né? A Oi com 7.880 imóveis, ela vem detalhando, né, diversas informações sobre os imóveis que ela tem, e é interessante, né, quando a gente analisa alguns pontos que vão pegar principalmente mais aqui embaixo, tá? A Oi, ela coloca que o valor de avaliação dos imóveis que ela tem está em algo em torno de 5,8 bilhões de reais, ou 5 bilhões 795 milhões de reais. Eles detalham onde esses imóveis eles estão situados, tá? Tudo documentado aqui, tá, gente? Conforme vocês conseguem ver, e eles vão colocando essa relação, né? Mas é claro que entende. Você, quando a Oi estava cotada a mais do que equivalente a R$200 atuais, estava fazendo vídeo para jurar que estava super barata, que era a maior assimetria da bolsa. E estes imóveis foram para a Oi sob a condição de ela cumprir um acordo que ela não irá cumprir. Logo natural é que este acordo seja revisto e potencialmente boa parte destes imóveis sejam retomados pela União. Mas vamos entrar no mundo cor-de-rosas e assumir que os imóveis fiquem de brinde com a Oi. Eles devem valer muito mais sim. Se você falou, tá falido. Você sobretudo na Oi acha que é no superlativo, gigantismo, big tech, muito rica, bilhões ocultos. Você sabe mais do que a Oi. Se o laudo diz que vale 5 bilhões, você acha que 5 bilhões é o que vale só o logo da Oi, só a marca. Os imóveis devem valer uns 50 bilhões, é que a Oi não estudou com você. O laudo pago pela Oi aos advogados é ótimo para testar que a Oi, tirando tudo de ruim, é ótima. Nisto você concorda com o laudo pago, mas já com a avaliação, discorda. Vale muito mais.
E basta a gente analisar o histórico de alienações da Oi que a gente já sabe que vale mesmo e que será vendido por muito mais. A Oi vende mais de 300 milhões líquidos e certos por 80 milhões, mas os imóveis que valem menos de 5 bilhões serão sim vendidos por uns 50 bilhões sim. Viva o mundo do enviesamento e das realidades cor-de-rosas. Eles fazem realmente aqui um trabalho muito bem feito no laudo, nesse laudo, nesse parecer, enfim, que a Oi publica, né, em resposta aos comentários do supervisor judicial. Então a gente chega nessa primeira parte do ativo da empresa, né, no valor de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Um outro detalhe que é muito importante a gente analisar também, que a Oi, ela possui, além disso daqui, tá, gente? Ela possui mais vamos pegar aqui novamente, mas em depósitos judiciais, isso aqui da esfera tanto civil, trabalhista, e também da esfera tributária, Depósitos judiciais não é um cofrinho onde a Oi tem dinheiro guardado para sacar. Eles existem e estão ali por um propósito. A Oi é uma empresa caloteira cheia de litígios judiciais e tais depósitos são garantias sobre causas que a Oi naturalmente é perdedora. O mecanismo de levantamento de depósitos da esfera civil existe e está ativo. O novo PRJ permite o levantamento para pagar credores de até 50k ou via substituição de garantias. Porém, não é um saque livre, é uma ferramenta de gestão de crise para pagar contas, não um dividendo ou uma reserva de caixa da empresa. Aqui começa a falar da participação da Oi na Vital. Essa avaliação que eles fizeram foi que, com base, né, principalmente em comparações de mercado, que aquilo que a Oi tem de participação na Vital vale entre 11 e 13,5 bilhões de reais. Vamos lembrar também, né, que a Oi ela foi muito prejudicada nessa participação aqui que ela tem no capital da Vital, em sucessivas diluições muito mal explicadas, que inclusive eu acredito, eu entendo que a justiça deve ir atrás disso. A Oi ela foi um prejuízo, né, gigantesco em relação a essa questão, porque ela detinha ali, em determinado momento, 40 e poucos por cento de participação da Vital, foi diluída, chegou a 17% e agora subiu um pouco para 27,2% depois da negociação da Oi Fibra. Ué, como assim diluição mal explicada? A diluição não é só muito bem explicado, como é também o mesmo tipo de diluição pela qual você e todo mundo de Oi passou quando a Oi por 2 vezes diluiu seus acionistas em apenas 80%, levando a participação relativa de cada acionista a uma fração microscópica do que era antes. Se em aumentos de capital e em emissões de dívida um acionista não subscreve, ele é diluído. Qual a sua dúvida? Você é contador e não entende isto? E se a Vital precisa ser investigada, por isto a Oi precisa ser presa? Porque as diluições que a Oi fez com seus acionistas é infinitamente superior à que a Oi teve no capital da Vital. Que equivale a valores de mercado entre 11 e 13,5 bilhões. Na minha visão, isso aqui é uma perspectiva muito conservadora. Claro. Que novidade! Tudo é conservador, tudo para o Tonho da Lua é no superlativo. A Oi é trilionária, gigante. Todas as estimativas são abaixo, tudo vale umas 10 vezes mais. Na prática acaba tudo saindo por várias vezes menos às vezes sem nem entrar um só centavo sequer, mas na realidade cor-de-rosas dele é tudo a um valor muito maior. A realidade é uma ilusão, a ilusão é a realidade. A Oi ainda tem de créditos tributários, vamos tentar pegar esse aqui, o ativo fiscal da empresa, que ela divulga, né, nas suas demonstrações contábeis. Se eu não me engano, vai estar aqui. Exatamente. Ela tem de créditos fiscais, que são basicamente, né, estoque de prejuízos fiscais, com uma base de cálculo negativa. Ela tinha, agora no final do segundo trimestre, quase 17 bilhões de reais. Ela fez um acordo com a PGFN, tá? Isso aqui foi abatido bastante, porque ela também tinha dívidas tributárias federais. Então, esses 17 bilhões que a gente somaria ao valor, foi reduzido para algo em torno de 14 bilhões de reais. Tá? Só isso em créditos tributários que advém de base de cálculo negativa. Por que base de cálculo negativa? De onde você está tirando disso? Basicamente, em virtude dos prejuízos que a Oi vem tendo, né? Porra, aqui a coisa fica biruta mesmo. Bem-vindo ao mundo cor-de-rosas oizista. Aqui até os prejuízos viram um ativo bilionário, e nesta linha de raciocínio podemos deduzir então que quanto mais prejuízo uma empresa der, tanto mais rica em ativos ela vai ser. O caso da Oi é fácil, se ela deve uns 30 ou 40 bilhões, basta ela dar um prejuízo nesta ordem, e então instantaneamente ela terá gerado um ativo de igual valor, vende o ativo e paga a dívida e tá tudo resolvido. Não é realmente lindo o mundo cor-de-rosas dos oibretas?
Considerar os 14 bilhões de reais de créditos fiscais como um ativo valioso é um erro totalmente leigo e grave porque esse montante refere-se a prejuízos fiscais acumulados, que só se transformam em valor se a empresa gerar lucros tributáveis gigantescos no futuro para batê-los, o que é improvável dado o histórico de prejuízos recorrentes da Oi, levando os auditores a marcarem o valor contábil desse ativo como zero ou próximo disso via impairment. Esses créditos não podem ser vendidos a terceiros, são intransferíveis e não geram entrada de caixa. Valem basicamente zero. Mais 14 bilhões de reais. Aqui está um ativo assim, valiosíssimo da empresa, né? Só aqui já dá 36,9 bilhões de reais. Bom, voltando aqui, a companhia também tem discussão com a Anatel referente a valores pagos, né, a título da taxa de fiscalização, cujo montante nominal é de aproximadamente 5,6 bilhões, somados tais créditos alcançam o valor de face de 8,3 bilhões, né? Cujo detalhamento se encontra no anexo 1 aqui desse documento. Somente o crédito perante a Fistel, e eu vou considerar só ele aqui, tem um valor atualizado com juros de correção monetária de 17,2 bilhões de reais. Isso aqui é um crédito para Fistel, né, gente? Ou seja, um outro crédito, né? Isso não advém de ativo fiscal diferido por base de cálculo negativa, não. Isso aqui é um crédito Fistel com discussões relativas junto à Anatel, algo bem do nicho, né, de telecomunicações. A gente vai somar mais esses 17,2 bilhões de reais aqui também, tá? Então vamos somar aqui mais 17 bilhões de reais. Contar com esses 17,2 bilhões de reais como ativo real da Oi não é fazer conta de padaria, é fazer contabilidade baseada em realismo mágico. Esse valor é um ativo contingente contra o governo, o termo técnico educado para dinheiro que existe na teoria, mas que na prática tem a mesma liquidez de uma nota de R$3. Somar isso ao patrimônio da empresa é o equivalente financeiro a comprar uma mansão contando com a herança de um tio que, além de estar vivo, te odeia. A briga jurídica vai durar gerações e a chance da União preencher voluntariamente um cheque de 17 bilhões para a Oi é tão provável quanto a Anatel enviar uma carta de amor pedindo desculpas. O investidor que faz essa conta não está analisando fundamentos, está escrevendo uma carta para o Papai Noel. 54,1 bi, tá? Vamos continuar. A carteira de recebíveis não performados. A companhia possui aproximadamente 13,2 bilhões em valor nominal de crédito, valor de face composto por recebíveis diversificados e inadimplentes, decorrentes de serviços prestados pela Oi. Esse crédito abrange múltiplas linhas de negócio, né, como serviço de... Foi daqueles negócios lá de trás, tá, gente? Quando a Oi ela sofreu inadimplência, quando ela... e vamos lembrar que a Oi também sofre inadimplência, tá, gente? Tem um monte de gente que está devendo a Oi justamente dos negócios que ela prestava lá atrás. Então, no negócio de fibra, no negócio de telefonia móvel e TV, são classificados em diferentes faixas de envelhecimento, com atrasos que variam de 91 a mais de 20 anos. A carteira inclui tanto clientes B2C quanto B2B. A companhia, de forma recorrente, recuperando, em média, nos últimos 6 meses, né, cerca de 8 milhões de reais por mês. Mas a gente tem mais 13,2 bilhões de reais aqui. Vamos colocar na conta? Vamos sim. Então a gente vai somar aqui, ó, mais 13 bilhões e 200 bilhões de reais. Nossa Senhora, mais 13 bilhões de ativo da Oi direto do reino das dívidas caducas e que viraram pó. Neste pé aí daqui a pouco a Oi passa o PIB universal. Estes 13 bi não existem. Isso inclui dívidas de clientes, B2B e B2C, de serviços de fibra, telefonia móvel e TV que deixaram de pagar. A carteira tem atrasos que variam de 91 dias a mais de 20 anos. Tentar cobrar uma conta de telefone de um cliente caloteiro de 20 anos atrás é praticamente impossível juridicamente e comercialmente. Já está tudo praticamente prescrito, e mesmo se não estivesse era causa perdida. A pessoa não pagou uma conta há 10 anos atrás. Qual é a chance de pagar hoje? Esses créditos são o que o mercado chama de crédito podre. Considerar essa carteira de recebíveis como um ativo de 13 bilhões de reais não é otimismo, é arqueologia financeira. Estamos falando de uma pilha de boletos cheios de teia de aranha, vencidos onde alguns datam da época em que a internet era discada e o Nokia tijolão era tecnologia de ponta da Oi. Para o mercado, isso vale fração de centavos por cada reala. Oi não recebe nunca mais isto, e se for vender meio que de graça o mercado não quer estas dívidas podres. Somar o valor de face disso no valuation da empresa é como tentar vender um bilhete de loteria premiado.
que expirou em 2005. Bom, a gente tem a grande cereja do bolo, que é a arbitragem, né, pessoal? A arbitragem realmente é algo que pode fazer diferença da Oi, especialmente se ela sai uma decisão aí favorável à empresa, quem sabe uma decisão definitiva para a Oi, ela pode eventualmente fazer um adiantamento de recebível do valor da arbitragem, sendo eventualmente adiantado, né, uma antecipação de recebíveis ali para o BID, para o BNDES ou para o consórcio de bancos, né, de instituições financeiras. A estimativa de êxito seria algo em torno de 35 a 65 bilhões de reais. Antes que vocês falem, tá, Guilherme, vamos dizer que a Oi ganha aí 35 bilhões de reais. Mas vamos lembrar que a Oi ela tem todo um conjunto, né, de reembolsos para fazer, inclusive ou especialmente para Vital, né? Sim, só que tem um detalhe muito importante, que a Justiça ela bloqueou, né, recentemente, em virtude de todo aquele imbróglio da falência, que foi amplamente publicado pela mídia, a Justiça bloqueia valores da Vital e da arbitragem com a União. Né? Isso contra, obviamente, a Vital. O bloqueio se deve por conta de que todo o acordo que permitiu ao Oi migrar de regime, com ela falhando em sua parte do acordo, naturalmente precisará ser revisto e isto obviamente muda um tanto de coisas. Com relação aos bloqueios, quem bloqueou a maior parte foi a juíza da falência. A conversão da falência em recuperação judicial para que a Oi termine de ser liquidada em tal regime foi pro credores, foi pro segurança jurídica e ela já desbloqueou a maioria das coisas. As contas foram desbloqueadas, os negócios feitos durante a recuperação judicial serão mantidos e etc. Somar o valor da arbitragem no ativo da Oi hoje é como contar com o troco de uma compra que você ainda não fez, com o dinheiro que você ainda não ganhou, numa loja que talvez nem exista mais. A Oi precisa ganhar uma Copa do Mundo jurídica contra a União. E mesmo se ganhar de goleada, os primeiros 15 bilhões de gols já estão prometidos para pagar o juiz, o Gandula e o dono do estádio, AGU e Vetal. O que sobrar disto ainda vai dividir em 50% e os 50% que restarem ainda precisarão ser descontados de compromissos de investimento. Se a arbitragem vir muito boa, coisa de uns 20 bilhões, para a Oi não sobra quase nada, sobra menos de uns meio bilhão. Se vir ruim, daí não sobra nada mesmo. A maior parte do pleito desta arbitragem é sobre coisas prescritas e caducas. Nem Oi, nem Vital, nem ninguém vai ver nada disso. 80 bilhões de reais. Só que tem mais coisa, né? A Oi ela também tem participação aqui na AIX de participações, ela tem participação na CT de participações e ela ainda tem participação na Pago Soluções ali financeiras. Tá? Aqui não dá pra gente saber exatamente quanto que vale esse ativo. Não dá pra gente saber. Porque não temos nenhum valuation. A perspectiva é que a Vivo acabe comprando essa participação que a Oi tem, tanto na ACT de participações quanto na AIX de participações, porque tanto a ACT quanto a AIX, ela basicamente são duas joint ventures que a Oi fez, né, juntamente com a Vivo. A perspectiva é que a Vivo acabe comprando ela. Por quanto, Guilherme? Não sei. O que eles colocam aqui é que é uma sociedade formada em parceria empresarial que detém dutos, né, de fibra ótica ao longo de rodovias disponibilizados a terceiros mediante contratos de aluguel. Trata-se de ativo de valor significativo, reestruturado em modelos de compartilhamento com a Vivo, caracterizando-se como uma estrutura passiva e estratégica. Vamos dizer que a AIX de participações mais a ACT de participações valem aí juntas 2 bilhões de reais. Vamos colocar, né, 2 bi, por que não? Mais, né, 2 bilhões de reais. Só que 82 bilhões. A gente ainda tem um ativo da Timor Telecom, ele está avaliado em 100 milhões de reais, tá? Isso aí já foi amplamente divulgado aí pela mídia. Achar que a AIX vale 2 bilhões de reais é como tentar vender metade de um sofá velho que você divide com seu ex-cônjuge, a Vivo, e jurar que ele vale o preço de uma Ferrari 0 km. Primeiro, a AIX não é uma tag de fibra, ela é basicamente uma imobiliária de buracos, dutos subterrâneos antigos, onde quem manda na outra metade é ninguém menos que a maior rival da Oi. Quem em sã consciência pagaria 2 bilhões para ser sócio minoritário da Vivo num negócio de tubulação? Se esse ativo valesse tudo isso, a Oi já teria vendido para pagar a conta de luz antes mesmo da primeira recuperação judicial. Considerar esse valor é confundir valor de face com valor de desejo. Na vida real, ter 50% de um ativo ilíquido com a concorrência vale tanto quanto uma nota de 3 cruzeiros. Sendo muito otimista e realista ao mesmo tempo. O que é a AIX? A empresa detém dutos, o cano onde passa o fio, em São Paulo, herdados da antiga Telebrás.
Não é a fibra iluminada, nem a tecnologia, é o cimento e o plástico enterrado. Valor provável no contexto de vendas de ativos non-core da Oi. Isto aí será avaliado, no muito, na casa das dezenas ou poucas centenas de milhões de reais, algo entre 50 milhões de reais e 150 milhões de reais no máximo, e olhe lá. Tá gravado, datado e registrado. Quando tiver sido vendido, volte aqui e diga por quanto saiu. Numa perspectiva conservadora, mas que se a Oi vendesse todos os seus ativos, né, ela poderia ainda ficar líquida ali para ela 24,9 bilhões de reais. Lembrando que a Oi Soluções não está necessariamente dentro desses passivos. Eu não sou meio valor de mercado da Oi Soluções aqui dentro, tá? Então é uma empresa, vamos subtrair ainda mais, gente, se a gente pode colocar 20 bi, 15 bi a valor de ativos líquidos, né, que obviamente tem um desafio de monetização, claro que tem, mas eles mais do que pagam a dívida da Oi. Vamos dizer, tá, gente, que se por um acaso a Oi valesse, a gente chegou no valor de 25 bilhões de reais. Se ela valesse 15 bilhões de reais, vamos juntos aqui no cálculo, dividido hoje, né, por 330 milhões de ações, que é o que ela tem, daria um valor de mercado, né, deu para cada ação da Oi de R$45. Tá? Então tá, você foi muito conservador, muito profissional e 100% assertivo com sua calculadora do Windows Pirata. Você somou a coluna ativos e a coluna sonhos, todas com valores estratosféricos e superlativos diretos do mundo cor-de-rosas dos oibretas. Mas deixa eu te convidar a um exercício básico de bom senso. Se sua conta megalomaníaca de padaria como a calculadora do Windows Pirata estivesse certa e sobrassem 24 bilhões de reais livres após pagar tudo, você acha que a Oi estaria há mais de 10 anos dando calote? Atualmente deixando de pagar conta de luz, deixando trabalhadores passando fome sem salário, sem pagar fornecedores e sem dinheiro nem para parar de pé rodando dando prejuízo? Meu filho, se o mundo fosse rosa deste jeito e Oi não estaria em recuperação judicial, ela estaria comprando a Disney. Seu erro maluco é precificar esperança e fé religiosa como dinheiro infinito em caixa. Na vida real, a liquidação de uma empresa quebrada como a Oi é igual vender móveis no dia da mudança. Você acha que seu sofá vale 5 mil, mas acaba entregando por R$200 para o primeiro que tiver uma caminhonete. Se existissem 24 bilhões de reais de gordura nessa empresa, os maiores tubarões de Wall Street e da Faria Lima já teriam devorado tudo. Ou você acha que ninguém além de você no mundo do capital tem esta avançada habilidade de usar a calculadora do Windows Pirata fazendo continha de adição? Você acha que se esta utopia sua, e toda esta fantasia de quem está só há anos perdendo um dinheiro brutal todo santo dia criando utopias novas e todo dia jurando que a Oi está muito barata, tivesse a menor gota de lógica, teriam deixado essa pechincha sobrar para investidor leigo que se baseia em seus vídeos diários para perder dinheiro em Oi há anos? Se a sua capacidade em valorar algo for tão boa quanto a que você usou para comprar Oi a equivalentes mais de R$200, jurando que estava muito barata, grande assimetria, for a mesma que você está usando para valorar a Oi em 45 ou 75 reais por cada ação, você acha mesmo que este seu cálculo vai estar certo? O mercado pode ser irracional às vezes, mas ele não deixa 24 bilhões de reais esquecidos na calçada. Você com sua calculadora do Windows Pirata tem a tese de que o mercado inteiro é burro e você é a única inteligência em um mar de ignorância capitalista. Só que há uma grande probabilidade deste não ser o caso. Será que consegue ter uma noção disto? Cada ação da Oi vale R$45, por baixo, a preço justo. E uma gestora trilionária está tendo dificuldade para vender por 10 centavos o que vale no mínimo R$45. Certamente eles faltaram a aula de como fazer conta demais com a calculadora do Windows Pirata.